Nos últimos meses, principalmente nas redes sociais, muito se discutiu sobre uma nova norma da NR1, pois é, sobre os riscos psicossociais. Muitos empresários se desesperaram, só que o prazo foi prorrogado pelo governo federal. Somente em 2026 eles devem começar a fiscalizar para valer essa nova norma. Mas os empresários devem ficar atentos a partir de agora. Não é nada demais, mas precisa tomar as providências necessárias. Para isso, nós do Plantão da Notícia conversamos com especialistas que vão te explicar como fazer isso da melhor maneira. A ANR ela é uma norma regulamentadora onde ela prevê a saúde e segurança do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho nas atividades que ele exerce, né? Então ela prevê para ter segurança do trabalhador, né? Então ela é descrita a ANR. Hoje em específico a gente vai falar na NR01, que ela teve uma alteração, onde ela teve esse ajuste em 2020, que foi implantada uma nova medida, que é os riscos psicossociais, que foi implantada nessa ANR em 2020, que iniciou em 2022. Agora é interessante para que os empresários saibam que todos que têm um funcionário são obrigados, né, a manter esse planejamento, a realizar esse trabalho aí junto com os seus funcionários. Né? Isso, correto. A ANR, né, essa nova regulamentação da NR01, ela está prevista na legislação pelo Ministério do Trabalho, na CLT, onde fala-se da obrigatoriedade, independente do tipo de empresa, se é produtor rural, CNPJ, com um funcionário, ela tem que ter o PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde é o técnico de segurança do trabalho que emite esses laudos. Assim como o outro tem LTCAT, PCMSO, né? Mas em específico o PGR. Agora, para o E-Social, essa norma nova não vai fazer tanta diferença, né? Não vai ter um evento novo, onde vai ser o envio dessa obrigatoriedade. Por enquanto, não. Fala-se mas por enquanto não vai ter nada novo. Tem que ficar atento ao CID do atestado, se vem descrevendo esse risco psicossocial, né? Então, o departamento pessoal vai ter que estar ligado nesses atestados para analisar esse CID. Mesmo que o CID não é obrigatório, ele é facultativo, né? Mas recebendo o CID tem que ficar atento quanto a isso. Ou seja, quando receber um atestado lá for sobre o problema que é de saúde mental, é bom que o empregador fique atento. Isso, tem que ficar atento e tem que ter um elo entre o empregador e o técnico de segurança do trabalho para fazer esse mapeamento, né? Quando a gente fala em risco psicossocial, a gente está falando aí da gente olhar, ter um olhar a mais para a saúde mental, né, dos nossos colaboradores. Para você ter no teu programa de gerenciamento de risco esse risco mapeado, como é que você vai mapear isso, certo? Você tem que, de repente, estabelecer dentro da tua empresa, às vezes, pesquisas de satisfação, pesquisa de clima, e isso tudo documentado, formalizado. Pode ser que você não precisa, não tem uma obrigatoriedade de você ter esse tipo de arquivo físico, você pode ter esse arquivo digital, né? Mas que você comprove que você mapeou esse risco. Então, se existe um risco psicossocial dentro da tua empresa, aí sim ele deve aparecer no PGR. Né? Se você mapeia que não existe risco no teu negócio psicossocial, você não tem uma obrigatoriedade de ter ele no PGR. Mas é importante ficar claro aí na NR1, ou a inclusão do risco psicossocial, ficar claro o seguinte, que todos nós empresários, a gente tendo qualquer número de colaborador ou qualquer enquadramento que você esteja aí, você tem que ter ações que previnem os riscos psicossociais, né? Então é importante fazer isso. E a maneira de mapear isso é através, de repente, que a gente traz aí, né, algumas orientações de formalizar algumas pesquisas, né? Não só feedback, se você de repente tem o costume, de repente, conversar pessoalmente com os teus funcionários, abordar, saber da saúde mental deles, conversar sobre sobrecarga de trabalho, essas coisas, mas você formalizar essas pesquisas. E você pode fazer, sim, através de uma pesquisa de clima ou de satisfação, né? Ou anual, ou semestral, né? E levantando o risco, existindo risco dentro da tua empresa, você tem que ter a obrigatoriedade de estar esse risco apontado, incluído lá no teu PGR. Uma vez que você mapeou, identificou o risco psicossocial, quais são as ações, na verdade, né? Quais são as ações que você deve tomar preventivas? Então você pode estabelecer dentro do teu negócio, de repente, treinamentos, workshops, palestras. Você pode fazer isso
com profissionais da área ou de segurança do trabalho, ou profissionais de psicologia organizacional, ou a tua própria equipe de RH, se você tiver uma equipe de RH, né, os profissionais internos da tua organização, né, é importante saber que essas ações, né, elas devem ser formalizadas, documentadas, certo? E como eu falei anteriormente, documentadas, não precisa ser um arquivo físico, ela pode ser um arquivo digital, mas que ela fique documentada. Então, por exemplo, projetos de ginástica laboral, né, bem estruturado e documentado que isso acontece dentro do teu ambiente de trabalho. Programas de ergonomia, de repente análises ergonômicas, tem alguns profissionais aí da área de segurança do trabalho, por exemplo, que fazem análises ergonômicas. Então, se você tiver um plano de análise ergonômica, ela também já é um documento comprovatório que você cuida não só da saúde ocupacional, porque a análise ergonômica está ligada à saúde ocupacional, né? Mas ela também tem ali, ela levanta ali na pesquisa de satisfação dela coisas relacionadas à saúde mental. Então ela pergunta se você dorme bem, se você tem sobrecarga de trabalho. Então é importante a gente, além de mapear através de pesquisas de satisfação aí, mapeou você ter ações, né? E comprovar essas ações dentro do teu negócio, que você realiza isso. E quais são os principais riscos que a gente está tratando nesse momento que acontecem normalmente nas empresas? É algo assim, sempre uma dúvida a gente separar um pouco isso, né? Porque a gente está falando aí de estresse, de assédio moral, né? Que isso pode gerar um burnout, doenças aí de saúde mental. E é importante deixar claro, na verdade, quando a gente fala em risco psicossocial, que não é que os nossos colaboradores eles podem adoecer dentro do nosso ambiente de trabalho. Só que a gente tem que ter ações preventivas e provar que se de repente ele veio adoecer, não foi por conta do trabalho. Claro, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de outras variáveis também, né? Da vida pessoal da pessoa. Às vezes a pessoa adoece por conta de problemas pessoais, familiares, enfim, financeiros, que às vezes não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala em risco psicossocial no ambiente de trabalho, a gente está falando de sobrecarga de trabalho, de metas às vezes inalcançáveis, isso adoece as pessoas, né? Esse assédio moral é muito importante falar sobre ele, porque as cobranças, a maneira como isso é dito, relacionado dentro do ambiente de trabalho, principalmente pelas lideranças. Então, quando a gente fala em preventiva, por exemplo, a gente pode sim ter programas de treinamento de líderes, como é que esses líderes tratam esses subordinados, como é que eles cobram, quais são as metas estabelecidas. Então, esse olhar dentro do nosso negócio, ele tem que existir, ele deve existir. E hoje, mais do que nunca, é importante existir, por conta que ela foi inclusa numa norma regulamentadora e que vamos ter que, de alguma maneira, além de cumpri-la, né, provar que a gente cumpre ela, assim, né? É importante que as pessoas saibam como lidar com os colaboradores, com os funcionários, com quem ali no caso responde, por exemplo, ao líder, ao gerente, alguma coisa nesse sentido, para evitar esse tipo de trabalho, né? Vocês acreditam que evitando a prevenção é a melhor forma realmente de tratar essas questões, e quando houver também se documentar, se calçar que está tudo certo, que está fazendo sua parte. Isso mesmo, é importante. É importante a gente falar da prorrogação disso, né? Porque foi algo muito comentado nas redes sociais nos últimos 2, 3 meses, né, Simone? E nessa pressa, porque havia um prazo aí para estabelecer essa norma a partir de 26 de maio agora de 2025. Houve uma prorrogação dela para 1 ano, né? E porque a gente entende, né, os empresários, enfim, houve aí um pedido, solicitações, né, que a gente pudesse ter tempo de justamente organizar isso dentro dos nossos ambientes de trabalho. Porque muitas vezes nós empresários até podemos ter ações
né, bacanas aí dentro dos ambientes de trabalho, mas às vezes a gente não documenta isso, não formaliza isso, não tem um arquivo disso. Então o Ministério do Trabalho entendeu que poderia haver essa prorrogação para mais um ano, para que nós, empresários, pudéssemos nos adequar em relação a essa normativa, né? Essa inclusão de risco psicossocial dentro da NR1. Tá? Vocês acreditam que isso é um caminho realmente sem volta, né? Daqui para frente, essa cobrança vai ser cada vez maior e a partir do ano que vem, sim, levada a ferro e fogo realmente como uma norma, como uma das normas regulamentadoras. Isso, correto. Com essa cobrança da NR01 que entra em vigor em 2026, esse período de um ano é de adaptação das empresas. Da empresa colocar no papel realmente o que ela faz, o que ela descreve. É um teste, né? Para chegar lá em maio de 2026, aí sim, o auditor do Ministério do Trabalho vai visitar a empresa, vai ser uma visita orientativa. De primeiro momento, ele não vai chegar lá e multar. Ele vai chegar lá, orientar, ver o que está sendo feito. Aí, no prazo de 90 dias, aí sim, o auditor fiscal vai notificar o empregador, né? Que não está fazendo, então vai ser autuado e vai ser multado quanto? E as multas são multas altas, né? Que varia de acordo com o número de funcionário. Se já é reincidente, o valor é maior. Então, é melhor a gente evitar e nesse um ano a gente se adaptar quanto a essas ações, né?